Bom dia, turma. Bora lá para mais uma aula, continuação da apostila 3. Bora lá. Bom, turminha, sétimo ano, nós vamos ver agora, nessa aula de hoje, o último módulo dessa apostila 3, tá certo? Bom, professor, mas como assim o último módulo? Tem mais um? Sim. Só que, além de não dar tempo de nós estudarmos este último módulo, que é o módulo 13, no caso, não tem necessidade de a gente andar muito rápido com essas matérias, porque ano que vem, inclusive, a gente vai ter que fazer uma revisãozinha, né, de muita coisa que a gente estudou durante esse ano aí. Tá? Então, nós vamos ver o módulo 13 já no quarto bimestre, certo? E o módulo 12 fica como o último módulo para o terceiro bimestre. Então, até o módulo 12 é o que nós vamos trabalhar para ser depois, consequentemente, cobrado na avaliação bimestral. Ok? Vamos lá? Nós vamos começar essa matéria, galera, entrando na história. Não tem como falar, né, desse processo de industrialização sem entrarmos aí na questão histórica. Né? Olha só o título da nossa matéria: do artesanato à indústria. Eu quero que vocês entendam, né, que, claro, as indústrias que nós temos hoje são indústrias moderníssimas, são indústrias muito avançadas do ponto de vista tecnológico. E se eu pegar o processo reverso, né, se eu pegar as indústrias de hoje e ir voltando, que é o que nós vamos fazer aqui, sai do artesanato, manufatura, chegando até os modos de produção e as indústrias dos dias de hoje, a gente vai perceber que lá no início, antes da Revolução Industrial, eu já falei para vocês em algumas aulas passadas sobre essa Revolução Industrial, observem que eu volto a falar sobre essa Revolução Industrial, já fiz, né, um resuminho para vocês vão aprofundar sobre essa questão aí na matéria de história. Mas antes da Revolução Industrial, que se iniciou lá no final do século XVIII, início do século XIX, produtos eram industrializados, produtos eram produzidos, digamos assim, né? Agora, como que esses produtos eram gerados, construídos, se naquela época, séculos passados, nós não tínhamos a tecnologia que temos hoje. Nós não tínhamos nem luz. Já pararam para pensar nisso? Nós vimos lá que a era do carvão, nós já estudamos, ela vem justamente com a Revolução Industrial, depois o petróleo. Então, como que os produtos eram industrializados se não existia indústria naquela época? Não existia indústria, galera, mas existia o artesanato. O que foi o artesanato? Hoje em dia, a gente consegue observar alguém que ainda sobreviva do artesanato? Sim. A gente pode ver até alguns municípios aqui da nossa região, feirinha de artesanato. Mas o que você entende por um produto que é oriundo, que é derivado do artesanato? Nós entendemos que o produto que veio do artesanato, primeiro que ele foi feito pelo artesão. Então, o artesão é aquele que vai construir algo para que esse construir seja um produto que possa ser comercializado, que possa ser comprado por alguém. Só que esse artesão, ele utiliza o quê? Muito as próprias mãos para estar construindo algum produto, né? E esse processo foi um processo utilizado por muito tempo antes da Revolução Industrial. O artesão,
era aquele cara que tinha algumas ferramentas, ferramentas estas que eram construídas por ele próprio e com o uso né, de instrumentos simples naquela época. Quem fazia todo o processo de produção era o artesão. Era o próprio o artesão ali que ia com suas simples ferramentas que ia estar produzindo alguma coisa. No máximo, além do artesão, poderia ter o quê? A própria família que ia estar construindo, gerando produtos simples. Esse modo de artesanato, automaticamente, tudo que era construído, produzido, era demorado, né? Às vezes produziam alguma coisa para o próprio uso, às vezes eles produziam para ser comercializado. Então, isso tudo girava em torno de quê? Em torno de encomendas. Então, eu precisava de uma mesa, eu procuro um artesão. Olha, eu preciso de uma mesa. Quanto tempo vai gastar para ficar pronta essa mesa? Ah, daqui 15 dias eu te entrego essa mesa. Não, beleza. Por que demorava? Porque era no máximo um artesão com a sua família ou ele sozinho que ia gerar, produzir no caso, eu estou dando um exemplo para vocês, essa mesa. Então, era muito tudo feito sobre encomenda. Só que percebam, turma, que no decorrer da minha explicação, o homem sempre tem a intenção de lucrar, de acumular dinheiro. Nós vivemos um mundo capitalista, e esse mundo capitalista, ele surge lá no século XV. O sistema capitalista é aquele que visa o acúmulo de dinheiro, o acúmulo de riqueza. Então, a gente observou que no artesanato, demorava para um produto ser feito. Teria que ser sobre encomenda. Raciocinem comigo. Eu queria uma mesa e o artesão me disse que com 15 dias ele me entregava. Mas já imaginou se mais 2 ou 3 pessoas também querem a mesa, mais ou menos no mesmo momento que eu pedi para ele estar construindo a minha? Quer dizer, ele sozinho, ele ia perder o quê? Tempo. Se ele tivesse mais pessoas no seu processo de produção, automaticamente ele poderia construir essas mesas mais rápido, automaticamente atingindo um maior mercado consumidor, ou seja, o maior número de pessoas que querem aquele produto. A partir daí, surge um novo processo na história industrial. A partir do momento que o artesão ele começa a contratar outras pessoas para ajudá-lo, inclusive pessoas que não são da sua família, eu não tenho mais o artesanato. Eu tenho o processo das manufaturas, que é simplesmente quando cada pessoa fica responsável por realizar, né, o processo de produção. Todas, claro, no mesmo ambiente. Então, antes era só uma pessoa que fazia todo o processo de produção. Então, o artesão, ele ia construir o pé da mesa, ele ia construir a parte de cima da mesa, ele ia bater os pregos e assim por diante. A partir do momento que esse artesão ele contrata outras pessoas, uma vai construir o pé da mesa, outra vai construir a parte de cima da mesa, outra vai bater o prego, eu já não tenho mais artesanato. Eu tenho um conjunto de pessoas trabalhando dentro do mesmo espaço, certo? Para aumentar a minha produção. Esse processo ganhou o nome de manufatura. Automaticamente, quem detinha os meios de produção
era ainda os artesãos, porque eram eles que tinham ali as ferramentas, né? Ele que tinha as ferramentas que vinham daquele processo de artesão, então ele conseguia ter as ferramentas e contratando outras pessoas para trabalhar para ele, visando uma maior produção, processo de manufatura. Essas pessoas que trabalhavam para ele, nesse processo de manufatura, passaram a receber o quê? Um salário. Esse salário era baseado nas horas que essas pessoas trabalhavam e não mais pela peça produzida. Então, as pessoas iam trabalhar 8 horas, 16 horas, né, e receberiam no final do mês o quê? Um salário. Esse foi o processo das manufaturas. Simples. O artesão ele era único. Ele tinha suas ferramentas. A partir do momento que eu tenho um grupo de pessoas trabalhando dentro do mesmo local, visando o aumento da produtividade, claro que eu tenho o dono da manufatura, né, que muitas vezes eram os artesãos, porque eram eles quem tinham as ferramentas, ele então dominava todo o processo de produção, mas tinham pessoas que trabalhavam ali em troca de um salário. Aqui eu tenho as duas imagens, inclusive tirada da apostiguinha de vocês. A primeira imagem, turma, a gente observa o artesanato. Então a gente observa um só ele fazendo o processo aqui, e a família, olha só. Tudo bem precário, né, galera? Tudo bem antigo, claro. Nós estamos falando de séculos e séculos passados. Agora aqui, olha só que interessante. Eu já não tenho mais o artesanato, eu tenho a manufatura. Percebam que aqui já não tem a família, muito menos um só. Já tenho 5 pessoas trabalhando dentro do mesmo espaço, fazendo todo o processo de produção. E cada pessoa ficava encarregada de uma parte do que seria produzido. Então, se um ia construir o pé da mesa, só o pé da mesa, o outro ia construir a parte da mesa, assim por diante. Então, a partir do momento que eu não tenho mais um, eu tenho vários, aí eu já não tenho mais, então, o artesanato e tenho, sim, a manufatura. Mas, turma, percebam que o ser humano não para por aí. O ser humano, ele percebe que ele precisa criar novos métodos, até então novas técnicas, não tecnologia, mas técnicas, essa é a palavra adequada para vocês entenderem, para estar aprimorando o processo de produção para acumular cada vez mais riqueza, mais capital, sistema capitalista. Ainda estou na questão histórica. Automaticamente, final do século XVIII, início do século XIX, lá na Inglaterra, surge a Revolução Industrial. Alguns, inclusive, dizem que a Revolução Industrial é um marco até mais importante do que o surgimento da própria escrita. Por isso que ganha esse nome Revolução. Revolucionou, sem dúvida alguma, o ramo produtivo. Nós vimos que eu tinha um artesanato, um só produzia, nós vimos que eu tenho a manufatura, onde vários produziam e cada um era especializado no processo de produção. Agora vem a Revolução Industrial. Ela inicia-se na Inglaterra, expande depois para alguns países do continente europeu, atingindo mais à frente países fora do continente europeu, como, por exemplo, os Estados Unidos. E esse foi um processo, sem dúvida que houve esse aprimoramento das técnicas que eu disse para vocês anteriormente. O que eles descobriram através de pesquisas científicas naquela época? Eles criaram as máquinas, turma. Então, eu não tenho ali pessoas utilizando ferramentas simples, nem artesão, muito menos na manufatura, utilizando manualmente, ou seja, as próprias mãos para poder estar produzindo algo. Não tem mais. Eles criam as máquinas. Mas, professor Patrício, como que essas máquinas se movimentavam, sendo que naquela época, né, não tinha eletricidade? Eu já falei para vocês que nessa época
não tinha eletricidade, mas tinha o carvão mineral. Esse carvão mineral, olha só, através da queima dele, já expliquei isso para vocês no módulo passado, gerava um vapor, esse vapor, através de uma pressão, movimentava o quê? As máquinas. Dei exemplo para vocês do Titanic, dei exemplo para vocês dos trens, né, daquela época que existiam, naquela época. Além disso, do vapor, também gerado antes do carvão mineral, através da queima de lenha, já estudamos sobre isso, eu tinha ali máquinas movidas através da força hidráulica, através da força da água. Então, ali, sem dúvida alguma, revolucionou muito, porque eu não tenho pessoas utilizando da força humana para estar produzindo algo. Eu criei, ou eles criaram, né, naquela época, as máquinas, movidas de maneira hidráulica ou movidas a vapor. Galera, claro que ia ser, os produtos aqui serão gerados muito mais rápido do que no processo de artesanato e de manufatura, gente. Eu tenho máquinas fazendo serviço, eu não tenho seres humanos. É claro que naquela época ainda precisava de muitos seres humanos, vocês vão ver isso inclusive no filminho que eu vou pedir para vocês assistirem na aula de amanhã. Mas é claro que a produção, o processo produtivo, ele era muito mais rápido. As máquinas, elas têm o poder, né, de estar produzindo muito mais rápido que nós, seres humanos. Ainda sobre a Revolução Industrial, 4 tópicos importantes aqui, para a gente estar entendendo. Olha só o primeiro. Nesse processo, nas fábricas, acontece um aumento do controle exercido sobre a mão de obra. O que quer dizer isso daqui? Os donos das indústrias, eles começam a observar os operários, que é a galera que trabalhava, e começa a controlar esses operários. Eles começam a controlar essa mão de obra. Olha o segundo tópico, uma em sequência do outro. Primeiro, então, as pessoas que trabalham nas fábricas são monitoradas, são controladas. Para ter mais lucro, donos dos industriais passaram a contratar também, mulheres e crianças. Por que mulheres e crianças? Só para vocês terem uma noção, galera. As crianças eram muito utilizadas naquela época para limpar, né, as máquinas, porque as crianças tinham as mãos pequenas. As mulheres também começam a ser utilizadas, contratadas nessas indústrias, nessas fábricas, justamente porque mulheres e crianças é mão de obra barata. O que elas receberiam, infelizmente existia esse preconceito, né? Era bem, o salário deles, né, das crianças e das mulheres seriam bem abaixo do que os homens recebiam. E outra questão, nesse monitoramento pelos donos das indústrias, das fábricas, a carga horária chegava a 16 horas por dia. A gente sabe que hoje, na lei, né, nós temos que trabalhar 8 horas diárias. Quer dizer que eles trabalhavam o dobro. Tudo visando o quê, galera? Lucro. Coloco criança para trabalhar, coloco mulher para trabalhar, coloco 16 horas para trabalhar, monitoro essas pessoas trabalhando, tudo para obter lucro. Sistema capitalista, obtenção de dinheiro. Contribuiu para o início do processo de urbanização, isso aqui nós já sabemos, nós estudamos no segundo bimestre. Automaticamente, quando surgem as indústrias, nas fábricas, nas áreas urbanas, nós já sabemos disso. As pessoas, principalmente no seu início, né, no continente europeu, observam uma melhor perspectiva de vida nas áreas urbanas, então tem o processo de migração rural, chamado de êxodo rural, contribuiu muito para o surgimento, né, das grandes cidades europeias, depois do mundo inteiro. A indústria de hoje não é como a daquele tempo, sem dúvida alguma. A tecnologia ela avançou muito e continua se aperfeiçoando. Tudo voltado para o acúmulo de dinheiro.
quanto mais tecnologia. Começou com técnicas, né? Quando eles criaram lá a máquina movida a vapor, a máquina movida de maneira hidráulica, ou seja, através da força da água, isso nós damos nome de técnica, não é? Isso não chega a ser tecnologia. Agora, o aprimoramento das técnicas, aí sim eu tenho a tecnologia, que é o que nós observamos principalmente nos dias atuais. Ou seja, parou por aí o ser humano? Não. Ele continua, sem dúvida alguma, estudando, fazendo pesquisas científicas para poder produzir mais rápido, vender automaticamente mais rápido, ter maior lucro e menor gasto. Dentro dessa revolução industrial, principalmente, nós temos os tipos de indústrias. É claro que esses tipos de indústrias, ele é envolvido, inclusive, gente, tá, nos dias atuais, nos dias de hoje. Né? Sem dúvida alguma, as indústrias de hoje não são iguais, né, às indústrias de antigamente. Eu tenho várias maneiras, galerinha, de classificar os tipos de indústrias, tá certo? Mas eu vou passar para vocês o que trouxe a apostila, que são os principais. Vai ser envolvido quanto à categoria e o destino do bem produzido, tá ok? Bom, o primeiro tipo de indústria, setor industrial. Eu tenho aqui a indústria de base ou de bens de produção. Essa aqui é tranquilo de entendermos. O próprio nome já diz, galera. Indústria de base. Então, o que seria indústria de base? Base é o primeiro produto que tem que ser industrializado, que normalmente esse produto que foi industrializado deve servir para outro tipo de indústria. Então, olha só. Descrição. Fabrica bens e equipamentos para outras indústrias. Então, eu tenho a base, o primeiro produto, a primeira matéria-prima, que vai fabricar equipamentos que vão ser úteis para outro tipo de indústria. Exemplos: matéria-prima beneficiada, máquinas e ferramentas pesadas, ferro e aço, que vem lá da siderúrgica, que depois serão mandados para a metalúrgica, produtos químicos, indústria química, energia, indústria e infraestrutura. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Para mim gerar um carro, eu preciso da matéria-prima. As peças do carro, elas têm que vir de onde? Da metalúrgica, passa pela siderúrgica e metalúrgica. Essas peças, antes de ganharem formas, elas vêm de onde? Da base. Então, tem o quê? Indústria de base. Então, indústria de base entendemos que é aquela que vai fabricar equipamentos para outras indústrias. Fechou? Agora, essas outras indústrias que vão receber esses produtos vindos né, da indústria de base, são um outro tipo de indústria, que é a indústria de bens intermediários. O que é um bem intermediário? O intermediário fica no meio. Não é nem de base, muito menos é o último. Não é nem o 1 nem o 3, é o 2. Ela vai fabricar peças para indústrias de bens de consumo. O exemplo mais nítido é a indústria de autopeças. Então, além de produzir carros, os carros eles precisam estar sempre trocando suas peças. Então, essas indústrias de bens intermediários, ela têm o poder, a capacidade de estar produzindo peças que vão servir para o ramo automotivo e também para o mercado consumidor no geral. E por último, eu tenho a indústria de bens de consumo ou indústria leve. Esse tipo de indústria de bens de consumo, indústria leve, ela já está voltada para o mercado consumidor. Então, já passou pela indústria de base, já passou pela indústria de bens intermediários, tem que chegar onde? No mercado consumidor. Somos nós, galera. Quem é o mercado consumidor? Somos nós. Sou eu, são vocês, são os pais de vocês. É porque somos nós quem consumimos. Tudo que nós compramos, a maioria do que nós compramos, nós consumimos, galera, são produtos o quê? Industrializados. Então, automaticamente, aquilo que nós compramos, que nós já vamos lá em algum lugar consumir, seja desde um carro, até um remédio, até um alimento, e já é o quê? Indústria de bens de consumo ou indústria leve.
Só que dentro dessa indústria de bens de consumo industrial leve, nós temos aqueles bens, indústria de bens duráveis e não duráveis. Duráveis são automóveis, é uma geladeira, é uma moto. Aqueles produtos industrializados que vão ter uma grande durabilidade, que vão durar por muito tempo, que automaticamente eles são mais caros justamente pela sua durabilidade, nós chamamos de indústria de bens duráveis. Agora, aqueles que se acabam mais rápido, como uma roupa, como um lápis que você está utilizando, uma borracha que você está utilizando, um caderno que você vai utilizar, esse nós chamamos de bens não duráveis. Né? Até o salgadinho que você come lá no mercado, né? Isso são bens não duráveis, são aqueles que duram menos tempo. Eu tenho aqui, então, os 3 tipos de indústria. Né? O mais básico para vocês entenderem, que é a indústria de base, ou de bens de produção, indústria de bens intermediários, indústria de bens de consumo, podendo ser duráveis e não duráveis. Agora eu vou ver com vocês os modelos de produção. Entendam que os tipos de indústrias, os modelos de produção, turma, eles são inseridos dentro do processo da Revolução Industrial, tá? Nós vivemos aí hoje, estamos vivendo hoje a terceira Revolução Industrial, turma, que é chamada também de Revolução Técnico-Científica. Então, a partir do momento que inicia-se a primeira Revolução Industrial, surgem os principais tipos de indústrias e surgem também os modelos de produção. O que são os modelos de produção, turma? Nós vamos ver os 3 principais. O Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. Os modelos de produção, como eu disse para você até lá para trás, os donos das indústrias eles começam a observar os seus trabalhadores. O que esses donos das indústrias eles querem, turma? Eles querem maior produtividade, eles querem que os trabalhadores ali, os funcionários deles, produzam com maior eficiência, com menor desperdício, querem que eles trabalhem muitas horas, porque esses produtos que onde eles estão trabalhando, produzindo, serão vendidos, automaticamente vai dar lucro para esses donos das indústrias. Através dessa observação desses donos das indústrias, observando os seus trabalhadores, eu tenho o primeiro modo de produção, o primeiro modelo de produção. Esse primeiro modelo de produção foi desenvolvido pelo estadunidense Frederick Taylor, por isso ganhou o nome de Taylorismo, certo? E como que funcionava o modelo? Como é que as coisas eram produzidas dentro das indústrias dele? Ele observa que no sistema né, do Taylorismo, ele tende ou pretende, olha só, alcançar o máximo de produção e rendimento com o mínimo de tempo de esforço. O que ele quer? Ele quer que os seus funcionários produzam o máximo que eles possam, rendendo com o mínimo de tempo, quer dizer, produzir muito com um tempo mais curto e também com menos esforço. Os trabalhadores nesse modo, ou nesse modelo de produção, eles são organizados de uma maneira onde cada um desenvolve uma atividade específica. Vocês vão assistir o filme amanhã, eu quero que vocês prestem bem atenção nisso daqui. Ou seja, tem uma indústria no taylorismo, se o cara ele vai bater o martelo para poder pôr um prego, ele vai fazer só isso o dia inteiro. O outro vai apertar um parafuso, vai apertar o parafuso o dia inteiro. O outro vai cortar alguma coisa, ele vai ficar cortando o dia inteiro. E serão observados pelo dono da indústria. Por quê? Porque a partir do momento que cada operário, cada trabalhador se especializa numa parte da produção, consequentemente ele vai ficar especializado naquilo. Imagina você ficar o dia inteiro apertando um parafuso de um produto que está sendo industrializado. Claro que você vai ficar craque naquilo ali, você vai ficar fera naquilo ali. Quanto mais fera você ficar naquilo ali, você vai conseguir produzir mais com o passar do tempo e com o tempo mais curto. Isso é o quê? Lucro. Já ouviram falar que tempo é dinheiro? Último tópico.
Os trabalhadores deveriam ser monitorados segundo o seu tempo de produção, acabei de dizer isso para vocês, pois deveriam cumprir sua tarefa no menor tempo possível e automaticamente eles eram observados, vocês já sabem disso, e aqueles que se destacassem, né, que produzissem em maior quantidade e em menor tempo, aqueles seriam premiados. Justamente isso era um estímulo, né, para que eles trabalhassem cada vez mais. Claro que eles eram assalariados, mas aquele que se destacava, automaticamente ele ganhar uma graninha a mais no final do mês. Servia de estímulo para que todos, né, trabalhassem cada vez com mais eficiência, em menor tempo e gerando mais produtividade. Só que, como eu estou falando em todas as telas que eu estou passando, não parou por aqui. O homem, dentro da sua ganância capitalista, da sua visão industrial, do acúmulo de dinheiro, ele cria um novo modelo de produção. Tá? Aqui eu estou mostrando para vocês as imagens do Taylorismo ainda. Observe que cada operário, olha só, responsável por uma parte da produção. Tá? E como eu disse, não para por aqui. Eu tenho o segundo modelo de produção, que foi o Fordismo, turma. O Fordismo ele foi desenvolvido por Henry Ford, quer dizer, assim, por isso que tem a marca Ford, né? Foi desenvolvido por Henry Ford. E ele aprimorou, ele melhorou as ideias de Taylor. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a diferença entre os dois, tá? Mas já na minha explicação vocês vão conseguir entender. Enquanto lá no Taylorismo, vocês observaram até mesmo, deixa eu voltar rapidinho, pelas imagens, olha só. Todo mundo sentadinho, cada um fazendo uma parte da produção. Vocês estão observando isso? Aqui na primeira imagem eles estão em pé, mas cada um especializado, né, no processo de produção. Sabe o que Henry Ford ele cria? Ele cria esteiras. Olha só para vocês verem aqui nessa imagem onde eu estou passando o mouse. Ele cria as esteiras. Essas esteiras simplesmente faz com que o trabalhador ele não precise se deslocar de um lugar para outro. Ele fica parado. Cada funcionário ainda fica responsável por uma parte da produção, como foi no Taylorismo. Isso aqui continua do mesmo jeito. Porém, vocês viram que no Taylorismo, se um, às vezes, terminava uma parte do processo, ele precisava sair do seu lugar e levar para o outro. Agora aqui não. Aqui ele criou a chamada linha de montagem. Essa linha de montagem, o Henry Ford, ele cria as esteiras, essas esteiras que vão deslocar, no caso aqui, os automóveis, o operário, o trabalhador, ele fica paradinho, não precisa se deslocar de um lugar para outro. Isso vai economizar no quê, galera? No tempo. Eles ainda continuam especializados em uma parte da produção, né? Mas você tem as esteiras. E a produção dele é em série. Observe essa imagem aqui. Ele produzia muitos automóveis, por exemplo, como a gente pode observar pela imagem, e até mesmo estocava esses automóveis. Então, ele ia produzindo, estocava toda essa produção, que ia sendo vendido à medida que tivesse procura. Por isso que ganha, né, lá o nome de produção de carros em série. E outra característica, se eram carros pretos, como a gente pode ver pela imagem, claro que está preto e branco, mas tinha muitos, eram realmente pretos os automóveis naquela época, tudo preto. Por quê? Para ganhar também tempo. Imagina se eu vou produzir ali, se eles vão produzir naquela época, carros pretos, brancos, azuis, ele perde tempo. Então vamos produzir um carro, os carros todos em séries, todos iguais, um aos outros. Claro que depois muda só os modelos, né, que é aquela questão que a gente observa até hoje nessas indústrias automobilísticas. Só que não para por aí, turma. Mais uma vez, não parou por aí. Foi criado o modelo toyotismo. O toyotismo, turma, revolucionou os dois anteriores. Revoluciona o Fordismo, revoluciona o Taylorismo. Porém, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora, tanto o Fordismo quanto o Toyotismo ainda são modelos de produção utilizados nas indústrias, viu, gente? O Taylorismo, muito pouco. Difícil você ver, porque hoje tudo é muito
robotizado, né? Onde tem seres humanos ali, vai ter as esteiras. Então, a gente acaba observando que o Fordismo e o Toyotismo ainda são os utilizados no mundo atualmente, tá certo? Esse Toyotismo, ele adotou uma produção enxuta, chamada de just-in-time. O que foi essa produção enxuta? Primeiro, os japoneses, claro, Toyota, Japão, eles eram fortes concorrentes da Ford. Inclusive, se vocês vão estudar história, vocês vão perceber que, em certo momento, carros da Toyota, carros japoneses, são comercializados até mesmo dentro do próprio Estados Unidos, que é de onde tem a origem da Ford. Vocês vão observar isso aí. E devido a essa concorrência, os japoneses, eles criam um novo modelo de produção que, na ideia deles, era a intenção de gerar uma produção enxuta. Ou seja, o que seria essa produção enxuta? Ela valoriza, né, tudo aquilo que era necessário para atender a demanda do mercado. Ou seja, enquanto o Fordismo produz e estoca, no Toyotismo não. Vai tendo produção, eles vão produzindo os automóveis de acordo com o processo de consumo. À medida que tem procura, eles vão produzindo. Isso para quê? Eles visando não desperdício. E outras características do Toyotismo. Os trabalhadores respondiam por todo o processo de produção. Nós vimos que no Taylorismo e no Fordismo, cada um ficava responsável por uma parte da produção. Vai ter até numa atividade de vocês aqui uma charge, eu acho ela muito interessante, né, dizendo lá que o funcionário, lá no método fordista, um funcionário ele se aposenta e ele não sabe como que aquilo que ele trabalhou a vida inteira é produzido inteiro. Ele sabe só o quê? Como é produzido a parte que ele fazia. Isso no Taylorismo e no Fordismo. Mas no Toyotismo não, turma. O cara que produz, que fica responsável por uma parte da produção, ele conhece todo o processo de produção. Conhece todo. Então, um carro que produziu ali na Toyota, o cara que trabalha ali, ele sabe como que faz tudo, como que foi feito para colocar o pneu, como que foi feito o motor, ele reconhece todo o processo de produção. Por quê que o Toyotismo ele visa isso? Ele faz esse modelo de produção? Para eliminar os desperdícios ao longo de toda a produção. E outra, se o cara ele conhece todo o processo de produção e ele viu um probleminha que ficou ali, que veio do anterior a ele, se ele conhece tudo, o que ele pode fazer? Ele pode solucionar esse problema. Inclusive, pergunto para os pais de vocês, né, os carros da Toyota são carros muito bem falados, são carros que normalmente não dão trabalho, não quebram muito fácil, justamente por isso. Então, chegou lá na parte final da produção do automóvel, por exemplo, no Toyotismo. O cara viu que tem alguma coisa de errado, como ele conhece todo o processo de produção, ele pode consertar aquilo que veio errado lá de trás. Diferente do Fordismo e do Taylorismo. Né? Para ficar mais fácil ainda o entendimento de vocês, aqui eu tenho a comparação do Fordismo e do Toyotismo. Olha só. Fordismo, sistema de produção em série rígida e centralizada. A gente viu isso no Fordismo. Produzem muitos, tudo igual. O funcionário ali fica baseado numa parte da produção. Já o Toyotismo não. Flexível e versátil. A estrutura do Fordismo, hierarquizada, quer dizer, é do maior para o menor. Uns têm uma responsabilidade maior do que outros. Toyotismo. Baseia-se na inovação, gestão do trabalho e mecanismo de controle interno das empresas. Todo mundo conhece tudo que funciona de dentro. Fordismo. Divisão do trabalho. As tarefas são especializadas, cada um responsável por uma parte da produção. Toyotismo.
Um operário controla várias máquinas e, desse modo, se reduz o número de trabalhadores, além desse operário conhecer todo o processo de produção. Fordismo em produtos, produção em grande quantidade de um mesmo produto. Já o toyotismo, não. Diversidade na produção, ou seja, ele não faz só carros pretos igualzinho a gente viu lá para trás, igualzinho a Ford lá para trás. Claro que hoje a gente sabe que não é assim, né, gente? A Ford produz carros de várias cores aí, né? Mas fala naquela época. E a Toyota naquela época já era o quê? Já tinha uma diversidade de produção, produzia um carro branco, um carro preto, dentre outros, né? E ele era muito baseado, olha lá, na exigência do consumo, né? Então, às vezes o cara ia na Ford só tinha a opção de comprar um carro preto. Não, mas o cara quer um branco. Então a Toyota tinha essa opção. E tinha uma concorrência entre as duas. Os salários no Fordismo, altos, pois se buscava que os trabalhadores fossem consumidores. Toyotismo não se respalda em altos salários, mas sim em prêmios pela produtividade. É diferente. Fordismo estoques. Sempre há produtos estocados, vocês viram lá anteriormente. Toyotismo, a estocagem dos produtos deve se adequar à demanda. À medida que vai tendo procura, aquele produto vai sendo gerado para ser consumido. Claro que o processo de evolução industrial ele continua, turma. Chega no processo de informatização e robotização na produção. Então, olha só, vamos comparar aqui o artesão, a manufatura, com informatização e robotização na produção. Sem dúvida alguma, é um avanço muito grande, né? Olha só. A informatização e a introdução de robôs nas linhas de montagem provocaram uma transformação nos processos industriais. Quer dizer, aquela galera que trabalhava, nós seres humanos que, né, fazíamos o processo de produção nas indústrias, seja na Toyota, seja no Fordismo, no Taylorismo, eles começam a ser substituídos por computadores e também por robôs. Isso tem ponto positivo, e esses pontos positivos aqui são principalmente para os donos das indústrias, viu, galera? Olha lá. As máquinas passaram a executar um grande número de tarefas, substituindo os operários em atividades que apresentavam condições perigosas ou cansativas. Bom, sem dúvida alguma, 16 horas é algo, né, muito complicado para uma pessoa estar trabalhando. Automaticamente, elas poderiam se machucar, elas poderiam ficar doentes. Isso geraria o quê? Um problema para quem? Para o dono da indústria. Uma pessoa machucada é um a menos trabalhando. Uma pessoa doente é um a menos trabalhando para ele. Outro ponto positivo da informatização da robotização, você não paga salário, né, turma? Robô e computador não precisa aposentar. Ele só estraga, você conserta e continua fazendo o processo de produção. Sem falar que muitas vezes, dependendo do processo, eles são mais eficientes, né, do que nós, seres humanos. Agora, esse processo de informatização e robotização tem também os pontos negativos. Porque os robôs, os computadores, eles substituíram a mão de obra humana. Isso vai gerar o quê? Desemprego. Isso para os governos é algo problemático. Um país com alto índice de desemprego é, sem dúvida alguma, um problema ali muito sério. E automaticamente vai estar obrigando, né, esses governos a procurar outras áreas que possam estar gerando também emprego, porém não deixa de ser um problema. Sem dúvida alguma, o principal ponto negativo do processo de informatização e robotização nas indústrias é a geração de desemprego. Bom, as indústrias, será que elas se concentram em determinados locais por acaso, galera? Não. Se você for fazer uma viagem, você começar a ver em sua viagem muitas indústrias em um determinado local, podem ter certeza que elas estão ali por vários motivos. Quais serão esses motivos? Nós temos os clássicos, os motivos clássicos,
que são aqueles motivos que vão atrair as indústrias para um determinado local. Entendam, as indústrias, elas se concentram em locais que para elas sejam estratégicos, sejam favoráveis. Um lugar que não tem pontos favoráveis para uma indústria, automaticamente ela não vai se concentrar ali. Eu tenho os motivos clássicos que atraem as indústrias, que são esses três que estão de cores diferentes. Olha só. Vou começar por aqui, ó. Matéria-prima. Nós sabemos que tudo que é produzido tem que ter a matéria-prima. Então, se for um lugar que tem aquele tipo de matéria-prima propícia a um tipo de indústria, ela ali vai se concentrar. Tem que ter boa infraestrutura. A gente observa aqui, por exemplo, portos. Quanto mais próximo de um porto, melhor para você colocar uma indústria. Já é produzido, já chegou no porto, pode ser exportado, até mesmo comercializado dentro do próprio país. E é claro que tudo que é produzido por uma indústria, turma, tem que ser consumido, porque é ali que o cara vai obter e acumular dinheiro. Então tem que ter quem compre, tem que ter o mercado consumidor. Como é que você vai colocar uma indústria num país que é muito pobre e a população não tem capacidade de comprar, não tem condições de comprar? Esses são os motivos clássicos. Agora eu tenho os mais atuais. Facilidade nas trocas de informação, estrutura, acesso à internet com alta velocidade, por exemplo. Porque hoje as transações econômicas entre as pessoas no mundo, tudo é baseado através do que? Nós sabemos disso, através da internet. Como que eu vou colocar uma indústria num lugar onde a internet é muito ruim? Não é um atrativo para mim colocar minha indústria ali. Disponibilidade de mão de obra qualificada. Eu preciso, por mais que eu tenha informatizado, robotizado a minha indústria, ainda vou precisar de algumas pessoas para trabalhar nela. Essas pessoas, se eu for observar que tem um local onde essas pessoas tenham qualificação, fizeram faculdade bonitinho, fizeram cursos técnicos, ali é um atrativo para mim. Aquela mão de obra será qualificada. Outro motivo que pode contribuir para a chegada de uma indústria, turma, incentivos dados pelos governos municipal, estadual ou federal, como impostos reduzidos e doação de terrenos. Isso aqui, isenção de impostos que nós chamamos. Isso aqui pode contribuir também para que uma indústria se localize em determinado local. Facilidade para a distribuição dos produtos em escala mundial, ou seja, próximo de portos, próximo de aeroportos, próximo de rodovias boas que possam escoar esses produtos. E áreas também que tenha desenvolvimento de tecnologia, próximos, por exemplo, de grandes universidades, que tem alunos ali desenvolvendo conhecimento automaticamente, criando novas tecnologias. Então, esses são os fatores, turma, tanto os clássicos quanto os mais modernos, que favorecem, né, a existência de uma indústria num determinado local. Então, não se enganem. Indústrias, elas estão em determinado local, é porque alguma coisa tem que ter ali para que ela possa se localizar naquele local ali, tá? A distribuição industrial no mundo, é o mesmo mapinha que vocês têm no mapa. Desculpa, o mesmo mapinha que vocês têm na apostila. Observe que os países do norte, não está sobre isso lá no 8º ano, são os países que detêm o maior número de indústrias. Olha os Estados Unidos, que é a maior potência, uma das maiores potências econômicas do mundo, que tanto de indústria. Olha aqui no continente europeu, que tanto de indústria. Japão, a Ásia. Percebam que no hemisfério sul, eu tenho áreas com menor quantidade de indústrias. Nós vamos estudar isso aqui, inclusive, mais à frente. Espero que tenham entendido, tá? E quem ficou com alguma dúvida, aguardem aí o nosso plantão de dúvidas. Esse é o último módulo estudado, tá? Espero que tenham feito a leitura dele, ou quem não fez, dá uma lida nesse módulo na apostilinha de vocês aí, para ficar mais fácil o entendimento. E nós vamos trabalhar esse módulo e os módulos anteriores da apostila 3, para poder estarmos aí fazendo a nossa prova. Fico por aqui. Até a próxima, turma!